Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos agora dar continuidade aos nossos assuntos aqui. Falávamos até então da parte de química mais relacionada às ciências, né? Então falei de substância, de mistura, métodos de separação, que vocês já desenvolveram bastante no nono ano. Agora realmente eu falo para vocês, agora vamos começar a química, né? Falar da estrutura atômica, falar um pouquinho da história da química, né? Que é o estudo do átomo, que o átomo é aquela partícula menor que nós estudamos, não a menor existente, mas a menor que nós estudamos a nível médio, e a partir dela é que são feitas todas as coisas que nós conhecemos, toda a matéria, tá? Bom, vou falar para vocês assim de um breve histórico da química, só para a gente não cair assim de paraquedas no conceito, só para a gente perceber um pouquinho da evolução, não é? Bom, há mais ou menos 500 anos antes de Cristo, existe um dos primeiros relatos a respeito do estudo atômico, do estudo da estrutura da matéria, que era de um filósofo grego chamado Demócrito. Ele ele escreve um conceito de átomo. E ele era um filósofo diferente dos filósofos daquela época. O que é um filósofo? O que era um filósofo? O que é para você assim a ideia dos antigos filósofos? O que era um filósofo, gente? Ah, filósofo era um pensador. A princípio era isso, hoje não necessariamente é isso. Mas antigamente a gente imaginava que o filósofo era um pensador. O que o cara ficava pensando? Ele ficava olhando para o céu e falava assim: por que o céu é azul? Aí ficava lá pensando, porque Deus é menino? Não, né, gente? O que ele ficava pensando? Aí ele colocava lá uma teoria dele. E ele tinha alguns discípulos, que eram seus seguidores, que acreditavam nele, até que alguém provasse o contrário. Mas e aí, falando em céu, por que o céu é azul, hein? Aí tem gente que fala assim, ah, professora, é porque ele reflete o mar. Ah, porque ele tem uma mistura de cores. Na verdade é o seguinte, por que o céu é azul? Ao redor do nosso planeta nós temos a atmosfera, não é? Que é a camada de ar. Quais os gases presentes nessa atmosfera sempre, gente? Tem nitrogênio em alta quantidade, não é? Uns 76% pelo menos da atmosfera é nitrogênio. Tem gás oxigênio, que é o gás que nós usamos para respiração, em torno de 20 a 21%. Tem gás carbônico, pequena quantidade. Vapor de água, pequena quantidade. E gases nobres, além dos poluentes, tá bom? Atualmente. O Sol, ele nos manda dois raios principais, o ultravioleta e o infravermelho. O ultravioleta é raio de calor, infravermelho é raio de luz. Quando esses raios chegam na nossa atmosfera, esta atmosfera constituída de nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, vapor de água e gases nobres, segura alguns comprimentos de onda. O Sol nos manda aquelas 7 cores do arco-íris, que a gente vê de vez em quando. Então ele manda aquelas 7 cores. Quando chega na nossa atmosfera, algumas cores são absorvidas pela atmosfera e outras são liberadas. Entre a que é liberada sempre, azul. Por isso o céu é azul, além de Deus ser menino, eu acho, né? Então o céu é azul porque a atmosfera retém alguns comprimentos de onda e libera outros. Agora, num ambiente poluído, o céu fica azul? Não, porque daí tem outras substâncias, partículas que seguram mais comprimentos de onda. Aí o céu fica escurecido, por exemplo, tá bom? E o Demócrito era muito antigo, na época dele lá, tudo muito precário. Só que ele não era um pensador como esses pensadores clássicos antigos, que ficavam olhando e imaginando. Diz a história que ele é um cara que fazia experimento. Ele queria saber de que eram feitas as coisas. E ele, diferente de um clássico filósofo antigo, que era simplesmente um pensador, ele fazia experiência. Então ele fazia o seguinte, ele pegava uma folha seca e a amassava. Tentava descobrir de que era feita aquela folha. Ele pegava um grãozinho de areia, ele pegava coisinhas e tentava destruir, quebrar, para ele ver de que eram feitas aquelas coisas todas. Naquela época não existia lente de aumento, etc, etc. Mas ele tinha uma lente rudimentar feita de um cristal, de uma rocha. E ele olhava tudo quando ele quebrava e aparentemente esse menor pedacinho que ele chegava a quebrar tinha sempre a mesma aparência.
parecia, lá na ideia dele, que tudo era uma esfera maciça. O que é maciço, gente? Aquilo que não é oco, tipo bolinha de gude, tipo bolinha de bilhar, que não é oca, tá? Então, para ele, na ideia dele, parecia uma esfera maciça e indivisível. Ele não conseguia quebrar, chegava a um certo ponto que ele não conseguia destruir esse pedacinho. Ele era grego, né, que eu falei para vocês. Lá na língua dele, no idioma dele, essa palavra aqui, ó, tomos, é divisível. Divisível, tomos. E o que significa pra gente, por exemplo, quando eu falo assim, anormal? Anormal é aquilo que não é normal, não é? Já que ele não conseguia quebrar a matéria não era divisível. Então ele falou o seguinte, a menor partícula da matéria é átomos. Que no idioma dele é átomos? Bom, o A significa não. Se tomos é divisível, átomos é não divisível. Então vem dele, do filósofo grego Demócrito, o batismo da palavra átomos, que depois pra gente virou átomo, certo? De 500 anos antes de Cristo até 1913, a ciência acreditou que o átomo era indivisível, até que um cientista chamado Ernest Rutherford, meio que ao acaso, provou que a matéria é divisível, que a gente vai chegar lá a mostrar o experimento dele, tá? Bom, de 500 anos antes de Cristo até 1913 as pessoas acreditaram nisso, por quê? Porque não interessava muito na cabeça deles esse negócio de átomo. Para que saber isso? Vamos descobrir coisas para a gente sobreviver. Vamos descobrir coisas para a gente enriquecer. Ou seja, o homem sempre foi aquele homem, né, que a gente conhece hoje, que é um pouco egocêntrico. E aí, talvez se isso tivesse sido desencadeado por mais tempo, teríamos tido uma evolução maior. Mas ficou parado isso. Ficou meio assim deixa para lá isso. E aí nós tivemos outros caminhos, outras escolas da química. Entre elas, o grupo dos alquimistas. Alquimistas eram... Só um minutinho, pessoal, vou fechar a porta aqui. Alquimistas eram químicos que trabalhavam meio escondidinhos aí. Alguns trabalhavam para alguns poderosos. E esse grupo dos alquimistas, eles imaginavam, eles queriam produzir riqueza. Esquece o negócio de átomo. Queriam produzir riqueza. Eles achavam o seguinte, que eles poderiam, através de 4 elementos, criar ouro. Eles achavam que tudo que era feito no planeta era feito de água, ar, terra e fogo. E eles imaginavam o seguinte, se eles misturassem de uma maneira correta um certo pedacinho de solo lá, de terra, aquecesse, misturasse água, sei lá, e deixasse no ar, eles iam produzir um negócio, agora vamos pro Harry Potter, um negócio que eles chamavam de pedra filosofal. Eles achavam que essa pedra filosofal iria fazer o seguinte, vamos imaginar que essa é a pedra filosofal que eles acabaram de desenvolver. E que esse daqui é um pedaço de minério de alumínio, que naquela época já se conheciam os metais. Eles achavam o seguinte, que se eles conseguissem desenvolver essa tal da pedra filosofal, essa pedra filosofal, quando ela encostasse um pedacinho de alumínio, o alumínio ia virar ouro. Aconteceu isso? Acho que não, né? Ou seja, para você perceber que os estudos científicos começaram a ficar desviados. Só que nessa de mistura terra com plantinha, com não sei o que, eles acabaram descobrindo algumas coisas que até hoje para nós são importantes. Alguns tipos de medicamentos, alguns desenvolvimentos de processos industriais que a gente usa até hoje, mas descobrir pedra filosofal, transmutar metal menos nobre em ouro, não conseguiram não. Por exemplo, é lá daquela época a utilização do antitérmico chamado AAS, que é o ácido acetil salicílico. Vem lá daquela época relatos de alquimistas que pegaram essa plantinha no meio de alguma terra lá, fizeram algum tipo de extração e perceberam que isso aliviava dor e febre. Quer dizer, não fez pedra filosofal, mas acabou ajudando a gente a desenvolver algumas coisas importantes. Você concorda? Não é? Então, falando em AS, no momento que a gente vive agora, a televisão começa a mostrar comerciais de antitérmico, por exemplo, da aspirina, de qual outro?
aspirina, do Melhoral infantil. Aí no final do comercial, o moço fala assim muito rapidamente: esse medicamento não deve ser utilizado em caso de peso de dengue. Por que será que ele fala isso? Porque esses medicamentos têm AAS, ácido acetil salicílico. E o ácido acetil salicílico, você sabe como é que ele baixa a febre? Bom, o que é febre? Febre é uma amostra que no nosso corpo tem algum invasor. Aí o seu corpo tenta garantir anticorpos para vencer esse invasor. Então, por exemplo, estou com uma infecção de garganta. Tem bactéria na minha garganta. Se é infecção, tem uma bactéria. Aí o que o meu corpo tenta fazer? Ele tenta produzir anticorpos para aliviar essa região. Aí o seu corpo, o seu coração bate muito forte e aí você começa a liberar muito calor, febre. Se você tiver uma febre muito alta, você pode ter um AVC, uma convulsão. Aí não pode ter febre alta. Aí você vai e toma um AS. Como que o AS baixa a febre? Ele faz o seguinte, ele diminui a densidade do sangue, faz o sangue ficar mais fininho. E quando o sangue fica mais fininho, o seu corpo vai sofrer menos, os anticorpos vão ser levados, só que você não vai perder tanta energia, vai baixar a febre. Aí, por que o comercial fala que esse medicamento não pode ser utilizado em caso suspeito de dengue? Se você tiver dengue hemorrágica, o que você está tendo? Você está tendo hemorragia. Se você tem hemorragia, você está liberando sangue, não é? Aí você vai e toma um AS que faz o sangue ficar mais fluido. O que vai acontecer com a sua hemorragia? Vai piorar muito. Então, o AS, ele baixa a febre, mas em casos de hemorragia você não pode utilizar, tá bom? Só uma curiosidade, só para vocês saberem. Então, essa época dos iatroquímicos, esqueceram essa parte de átomo, deixa isso para lá, vamos descobrir outras coisas. Pedra filosofal não fez não, mas ajudou em alguma coisa na ciência. Outra época aqui marcada meio que pela ignorância é a época dos iatroquímicos. Esses aqui eles queriam produzir um negócio que eles chamavam de elixir da longa vida. Esse elixir da longa vida é uma poção, um xarope, um remédio que teoricamente daria vida eterna às pessoas. Será que conseguiram? Acho que não. Até porque no ciclo da vida é necessário um morrer para o outro nascer, da natureza, não é? Não conseguiram produzir elixir da longa vida. Percebam que são grupos científicos de cientistas que às vezes tinham que trabalhar meio que obrigados para o poder de alguns poucos. Tá? Então, por isso, eles acabam não fazendo um estudo fundamentado em teorias. Vamos simplesmente fazer coisas porque a gente precisa sobreviver, tá? Nessa de fazer elixir da longa vida não fizeram não, mas eles fizeram, por exemplo, pela primeira vez, eles conseguiram retirar da natureza zinco, eles conseguiram fazer alguns xaropes que a gente usa até hoje para tosse à base de álcool, ou seja, alguns avanços eles trouxeram para o método científico, tá? Uma outra época marcada por uma coisa mais ignorante ainda é a época do flogístico, que eles achavam o seguinte, que nós tínhamos na nossa matéria um ser. Alguma coisa, aí já é um momento histórico, meio misturado com vários tipos de religiões. As religiões, o momento de guerra, de sociedade, de política, ou seja, tudo isso acaba misturando com a ciência, atrapalhando ou acaba desenvolvendo. E esse momento do flogístico é uma época em que eles estavam muito envolvidos com outras religiões. E aí eles achavam o seguinte, ó, por exemplo, eu pego esse pedacinho de paninho meu aqui, aí eu queimo ele. Depois que ele queima, o que sobra, gente? Sobram uns pedacinhos assim de cinzas, não é? Vamos imaginar que esse paninho, quando eu colocasse ele numa balança, o que balança mede? Balança mede massa. Que eu colocasse ele numa balança e que ele pesasse, que ele tivesse uma massa de 1 grama, tá bom? Bem levinho. Depois que eu queimo, continuo tendo 1 grama? Não, professor, depois que você queima não tem 1 grama, não, porque uma parte virou luz, uma parte virou calor, a gente enxerga o fogo, sente o calor, não é isso? Enxerga a luz, sente calor. Uma parte virou fumaça, gases, e só sobrou cinzas, que é carbono. Hoje todo mundo sabe disso. Naquela época eles achavam que não. Naquela época eles achavam que toda a matéria tinha um ser, que quando essa matéria era modificada, esse ser saía dela e pulava na outra. Coisa meio conceitos misturados. Se eu pegar um pedaço de madeira e queimar, não é o flogisto dela que pulou, o calor dela passa para o ambiente, por exemplo. Ela diminui de tamanho de massa porque ela sofreu uma reação química.
Só que demorou para alguém entender isso. Essa ideia de flogístico, desse ser aí, ela ficou aceita por mais ou menos uns 60 anos. Até que surge o pai da ciência moderna, que é o Lavoisier. O Lavoisier, ele introduz na química o método científico. Ele para de, vamos acreditar nessas coisas aqui e vamos provar se essas coisas estão certas ou erradas. O que ele faz? Ele vai para o laboratório. E aí ele faz experimentos assim, quer ver? Ó? Por exemplo, ó, vamos pensar num experimento que pudesse ser feito para os nossos dias. Tubo de ensaio. Coloca, imagine que essa caneta aqui fosse um tubo de ensaio. Coloco um tantinho assim de água no tubo de ensaio. Aí eu pego uma bexiga vazia e eu coloco um pouquinho daquele pozinho de Sonrisal, sabe? Efervescente, sal de fruta, algum daqueles que faz shh quando você põe na água. Então eu pego uma bexiguinha, põe um pouquinho de Sonrisal ali dentro. Aí eu ponho a bexiga aqui, ó, como se ela fosse a tampinha do meu tubo. Conseguem imaginar? Aí eu faço o seguinte agora, ó, viro a bexiga e deixo o Sonrisal cair dentro da água. Quando o Sonrisal cair dentro da água, o que vai acontecer com a bexiga? A bexiga não vai ficar cheinha? Vai. Acontecer uma reação química. O que o Lavoisier fez? Ele fez um experimento parecido com esse, só que lá pro tempo dele, que era para provar o seguinte. Ele ia na balança, o que balança mede? Balança mede massa. Ele media a massa do vidrinho, aí ele colocava água, tá? Massa do vidro com água. Aí ele vinha aqui, bexiguinha cheia de Sonrisal. Aí ele media a massa disso tudo. Esta massa toda aqui, vamos imaginar que a massa do tubo, mais água, mais bexiga, mais o Sonrisal. Vamos imaginar que toda essa massa, vamos imaginar que fosse, sei lá, de 20 gramas. 20 gramas. Tubo com água com a bexiga. Aí levanta a bexiguinha. Quando eu levanto a bexiguinha, ela começa a ficar cheinha de ar. Não vai sair voando, mas vai ficar cheinha. Porque quando eu ponho o Sonrisal na água, não faz aquele shhh. A bexiga vai segurar o gás que está saindo. Então, não é flogisto que sai. E simplesmente quando uma matéria sofre uma reação química, ela se transforma em outra. A água mais o Sonrisal juntos fizeram aqui um novo sal, uma mistura que libera um gás. Esse gás foi retido. Se eu pegar esse conjunto, bexiga gordinha, tubo de ensaio, mais água, mais Sonrisal, quantos gramas vai dar de novo? Vai dar 20, gente. Na vida nada se cria, tudo se transforma. Já ouviu falar disso? É de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. A partir do momento que o Lavoisier instala na ciência moderna o método experimental, para-se de se acreditar em iatroquímicos, alquimistas ou flogistas, em coisas só fundamentadas em pensamentos, vamos dizer assim. Não que eles não tenham os méritos deles, tem, todas as épocas têm méritos, certo? Descobertas, avanços. Mas a partir de aproximadamente século XVII, o Lavoisier lança a história da química fundamentada em realmente práticas com embasamento teórico, científico, hipóteses, não apenas, hipóteses comprovadas. E aí, em 1800, surge o primeiro modelo atômico que eu vou discutir com vocês na nossa próxima aula, tá bom? Gente, obrigada, até a próxima, beijo!